Bom, Alan, eu sei que sair aqui do interior, percorrer uma trajetória em busca de um sonho, não é tão simples assim. E é por isso que a gente quer contar um pouco da tua história aqui, porque é uma história que inspira. Inspira com certeza muitos jovens que estão também aí traçando seus sonhos. Como comunicador, como é que começa essa tua história em Santana do Cariri, esse teu gosto pela comunicação? É interessante falar dessa forma porque eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de falar é que a gente precisa mudar a nossa realidade local, né? E sempre pensando nos sonhos, né? Sejam eles quais forem. Lá em Santana eu comecei numa rádio comunitária, né? Muitos anos atrás as rádios comunitárias dominavam, né, os interiores, né? Aqui também tinha, eu não sei, deve ter ainda, né, as Sim, rádios, ainda né? existem. Existem as rádios, então assim, a internet ainda não era esse boom todo, né, de hoje em dia, então a rádio era um veículo muito forte de comunicação para as nossas cidades. E lá na minha cidade, graças a Deus eu tive a oportunidade e o privilégio de participar, de ter na minha família, ter um grupo de comunicação que era uma rádio comunitária dessa nas mãos. E eu, como criança, ainda com 10 anos, eu era muito curioso em ver aquilo sendo montado, né? Eu cheguei aqui e vi aqui o estúdio cheio dessas esponjas e me lembrou bastante, né, o estúdio da rádio. E foi por pura curiosidade em fazer parte disso, né? Então eu ficava lá nos pés dos adultos, mexendo na rádio, em querer aprender. E foi a partir dali que eu vi que eu tinha uma vocação para comunicação, né? Eu já era um pouco, não era uma pessoa, não era uma criança tímida, então eu comecei a andar na rádio, a ter essa curiosidade em aprender e aprender mesmo, em ouvir, em perguntar. Então foi a partir dali que eu comecei, ganhei um programa de rádio, ainda criança, eu tinha um programa muito infantil, assim, as músicas que eu tocava. Mas foi ali que eu cresci, e eu fui crescendo e também descobrindo outros gostos, ouvindo outras músicas, e meu programa também foi mudando à medida que eu ia crescendo, né? Então acho que ali na rádio eu comecei a ter essa oportunidade, a ter um contato com as pessoas, né? A descobrir o que era o carinho das cartinhas, em receber as cartinhas. E foi assim que eu fui crescendo, né? Em ter esse contato de descobrir o que era a comunicação. E mesmo sem nenhum curso de comunicação, eu passava minhas férias em Fortaleza e eu ouvia as rádios de lá, né? Eu chegava em Fortaleza, eu comprava uma fita cassete e gravava as rádios, todos os tipos de rádio, né? E ouvia aquilo e tentava adaptar, né, para quando eu voltasse para Santana eu fazer algo parecido, quadros ou o tipo de música, enfim, eu tentava aprender de alguma forma, né, de acordo com as minhas possibilidades. E foi a partir dali que eu comecei a imaginar, dentro do estúdio da rádio, como seria, né, trabalhar na TV. Então, desde criança também, eu tinha esse sonho de um dia trabalhar na televisão, né? E parecia muito distante nessa questão, né? A gente que mora no interior, num estado longe do Sudeste, as coisas parecem mesmo difíceis, né? Acho que nem eu acreditava que isso pudesse até acontecer. Mas eu acho que era uma intuição tão forte dentro de mim, eu acho que hoje eu olho para trás e eu digo, como eu acreditei nisso, né? E consegui, né? Então foi a rádio que me deu essa vontade de sonhar mais alto e eu descobri essa minha vocação pela comunicação.